E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Kablan. Nessa videoaulas aqui, ó, aula 1 e 2, relações métricas no triângulo retângulo. Objetivos da aula: identificar triângulos semelhantes formados pela altura em relação à hipotenusa de um triângulo retângulo. Distinguir entre as relações métricas do triângulo retângulo o teorema de Pitágoras. Demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, utilizando inclusive a semelhança de triângulos. Com o uso da trigonometria do triângulo retângulo, os gregos determinaram a medida do raio da Terra por um processo simples. É possível medir a distância da Terra à Lua. Um engenheiro pode saber a largura de um rio para construir uma ponte. Um cartógrafo desenhista de mapas pode saber a altura de uma montanha, o comprimento de um rio, etc. Pode-se determinar a altura de um certo prédio. As razões trigonométricas podem ser utilizadas em diversas situações em que se pretende verificar comprimentos inacessíveis às medidas diretas. Então nós temos aqui um triângulo retângulo, aqui ó, ABC. Vejamos esse triângulo retângulo em que isso aqui ó, é a hipotenusa, certo? Então aqui nós temos a hipotenusa. B e C são catetos, M e N são projeções dos catetos, H é a altura do triângulo referente à hipotenusa, essa medida aqui ó, AD. Podemos perceber que a altura em relação à hipotenusa divide o triângulo ABC em dois triângulos retângulos menores, ADC e ADB. Para melhorar a observação dos triângulos, vejamos a decomposição seguinte. Então, dividir aqui ó, pela altura em dois triângulos. Essa decomposição mostra que ABC e ADC e ADB são semelhantes. Isso ocorre porque seus ângulos... Então aqui ó, fiquei na frente, mas é isso que está escrito aqui. Porque seus ângulos internos correspondentes são congruentes, já que o ângulo no vértice D é comum aos dois triângulos. As semelhanças entre esses triângulos nos garantem que são verdadeiras as proporções. Então montou aqui as proporções entre os lados, tá? Entre os lados do triângulo. De onde podemos verificar que, então tem essas igualdades aqui, ó. Partindo-se então dessas relações e também considerando que no triângulo inicial ABC ocorre A igual a M mais N, se somarmos B ao quadrado mais C ao quadrado, obtemos isso daqui, ó, que resulta no teorema de Pitágoras. É isso. E o resto é blá 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 para você aí verificar, né, o teorema de Pitágoras utilizando a figura aí do anexo 1, tá? E depois tem aqui no AB também para você utilizar a figura do anexo 2, não é isso? Então é isso aí. Então essa parte aqui você vai fazer o quê? Você vai fazer com a figura lá do anexo 1. Recortar e montar as bagaceiras. Então eu vou aproveitar para explicar para vocês aí um pouco melhor essa parte aqui, tá? Muito bem, já deixei aqui no esquema o desenho, ó, o triângulo original, e aqui dividi em duas partes o ABC em ACD e ADB. Eles são semelhantes, pois os ângulos correspondentes são congruentes, quer dizer que tem as mesmas medidas os ângulos, tá? Então vamos pegar aqui e montar razões, ó, entre os lados. Então a altura essa altura com esse cateto, ou seja, C está para B, certo? Essa altura está para esse cateto, assim como a altura desse vai estar para esse cateto aqui, que é o maior, tá vendo? Então a razão entre os catetos desse é igual a razão entre os catetos desse aqui, ó. Então H, assim como H está para M, certo? Mais uma aqui, ó. E assim como essa N, esse lado N, né, que é o cateto menor, está para H. Assim como N está para H, certo? Então tem essas relações aí entre os catetos. Agora vamos pegar cateto menor com hipotenusa. Cateto menor com hipotenusa, como é que fica?
Então aqui é C está para A. Vamos mudar a cor aqui, ó. Então vou montar outra razão. C está para A. Ou seja, o cateto menor está para a hipotenusa. Então vamos pegar o médio aqui, ó. Assim como cateto menor está para a hipotenusa, assim como H está para B. E assim como aqui no menorzinho, ó, cateto menor hipotenusa, assim como N está para C. Muito bem. É cateto menor com hipotenusa, é isso? É isso mesmo. Agora vamos fazer mais uma ali, ó. Vamos pegar aqui mais uma. Agora o cateto é maior com a hipotenusa. Então nós temos aqui, ó, B está para A. B está para A. Assim como M está para B. E assim como no menor aqui, ó, H está para C. Pronto. Daqui nós tiramos as seguintes relações, ó. Acompanha comigo, hein, para você não esquecer nunca mais de onde veio as relações métricas no triângulo retângulo. Dessas proporções aqui, ó, podemos tirar esse produto aqui, ó. H vezes H, ou seja, H ao quadrado é igual ao produto M vezes N. Então essa é a primeira relação, ó. H multiplica cruzado aqui, tá vendo? Multiplica cruzado. Esse por esse, esse por esse. Então nós teremos aqui que o H ao quadrado é igual a M vezes N, certo? Primeira relação importante. Dessa daqui, ó, nós temos o que, ó, C vezes C, tá vendo aqui? Então nós temos C que multiplica C vai ser igual ao quê? A vezes N. A que multiplica N, tá? Então nós multiplicamos aqui assim, ó, esse com esse com esse. Então vamos montar essa razão, essa igualdade aí. Então ficou C ao quadrado, que é igual a vezes N. E a outra ali, ó, nós temos B ao quadrado, tá vendo aqui? B quadrado é igual a vezes M. Portanto, podemos fazer o seguinte, ó. B ao quadrado, né? B vezes B, que é igual a vezes M. AM. Perfeito, meu. Agora, se a gente somar B ao quadrado mais C ao quadrado, o que que vai resultar? Adivinha só. O que que vai surgir aqui? O nosso famoso teorema de Pitágoras. Atenção. Vou colocar assim, ó. B ao quadrado mais C ao quadrado, ó, substituindo aqui, ó. B ao quadrado é A vezes M. C ao quadrado é A vezes N. Colocando o A em evidência, nós temos que o A multiplica a soma M mais N. Lembrando que M mais N é essa medida aqui, ó. Ou seja, M mais N é A. M mais N é igual a A. Portanto, nós podemos fazer o quê? Adivinha só. Teorema de Pitágoras surgindo na tela para você. Exclusividade, canal do Cablan. Olha aí, ó. Substituindo isso aqui por A, nós teremos que B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a que multiplica M mais N, que é igual a A. Ou seja, olha aí, a mágica. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Está demonstrado para você o teorema de Pitágoras a partir das relações métricas do triângulo retângulo. Gostou, mano? Gostou? Entendeu? Agora volta lá. Agora sim, né? Deu para entender legal essa tabelinha aqui com as relações trigonométricas, ou relações métricas no triângulo retângulo. Bacana. E aí, o experimento vai ficar por sua conta aí, viu? Vai ficar por sua conta. Você vai lá no anexo. Vamos ver aqui, ó. Vai vir aqui no anexo. Certo? E comprovar aqui o teorema de Pitágoras, ó. Tá vendo aqui? Então, essas peças aqui, junto com essa, tem que caber aqui nesse quadradão aqui, ó. Certo? É isso que você tem que fazer. Recortar e montar aqui o quebra-cabeça.
Aí fica para você se divertir aí, beleza? Que figuras são necessárias para obter a figura 6? Ó, veja, a figura 6 é formada aqui pelas figuras 5, figura 2, figura 3 e figura 1. Então você vai pôr aqui figuras 5, 2, 3 e 1, não é isso? Perceba que os lados do triângulo central correspondem aos lados dos três quadrados. Se chamarmos o lado do primeiro quadrado de B, diremos que sua área é B quadrado. E ainda que um dos catetos do triângulo retângulo também mede B. Se dissermos que o lado do segundo quadrado tem C unidades, chegamos que sua área será C quadrado. E outro cateto do triângulo também é igual a C. E ainda, se considerarmos que o terceiro lado tem lado medindo A unidades, podemos garantir que sua área é igual a A ao quadrado e que a medida da hipotenusa desse triângulo é igual a A. Para um outro momento de exploração, manipule as peças novamente e responda: você consegue encaixar perfeitamente as figuras 1, 2, 3, 4 e 5 de modo a obter o terceiro quadrado? Faça testes para verificar. Então você vai fazer o teste lá para verificar. Olha aí como é que fica, ó. A figura vai ficar assim, ó. Você vai encaixá-las aqui e aí você prova aí, demonstra, né, o teorema do Pitágoras. Fechou? Fechou? É isso. Então vamos às conclusões. Retomando os resultados obtidos a partir da observação e da manipulação das peças, preencha os espaços vazios de modo que deixem o texto com sentido e com informações corretas. A peça 4 tem área, e juntando as peças 1, 2 e 3 e 5, obtivemos uma figura com área igual a... Então, a peça 4... A peça 4 tem área B quadrado, né? Acho que é isso, B quadrado. Tem que retomar no texto lá para ver. Deixa eu ver aqui. É que ele falou aqui, ó. Se chamarmos o lado do quadrado de B, a área vai ter ser igual a B, ok? E o outro triângulo lá, chegamos à sua área igual a C quadrado. Acho que é isso aí. Juntar esses daqui vai dar a área C quadrado. A ao quadrado, B quadrado, C quadrado. Vamos ter que voltar lá, velho. Que caramba, meu. Então tá aqui, ó, figura 1, figura 4, né? Figura 4 vai ser B quadrado, C quadrado e A quadrado. Que vai dar a figura C, C quadrado. Se não for, é só inverter as letras aí, tá? Você identifica os lados lá, que é C quadrado. Após manipular todas as peças novamente, percebemos que a área do terceiro quadrado corresponde à soma dessas duas áreas. Como havíamos informado, ela valia A ao quadrado. Concluímos que A ao quadrado é igual a B quadrado mais C ao quadrado, ou seja, teorema do Pitágoras, né? Essa expressão corresponde ao teorema de Pitágoras. Escreve aí com a letra bonitinha aí, que aqui está apertado. Portanto, podemos enunciar que, segundo o teorema de Pitágoras, no triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas, né, dos catetos. Vou colocar, tem que colocar das medidas. Faz bonitinho aí com a sua letra, hein? Medidas dos catetos. Que garrancho. Então, podemos concluir que no triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos.
A última etapa dessa atividade consiste em assistir com muita atenção ao vídeo que será exibido, registrar as principais informações e apresentar oralmente à turma o que julgar mais importante. Oxe, que filme! Filme? Que filme? Vê se tem aqui um site, algum filme aqui. Que filme, John? Ele disse filme? Que filme? Tem um site aqui? Filme? Que filme? Não sei. Consiste em assistir com muita atenção ao vídeo que será exibido. Bom, provavelmente é o vídeo com alguma demonstração do Teorema de Pitágoras. Vou ver se eu acho. Então, encontrei lá o vídeo. Vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo aí, ver qual que é. Preste atenção nessas imagens. O que você está vendo? Flores. Só flores? É. Tem certeza? Tenho, quer dizer... Não. São flores e plantas? E frutas também? E o que mais? Mais? Acho que não tem mais nada. Olha mais de perto. E agora? O que você está vendo além de uma flor? Um triângulo? Exatamente, um triângulo. Mas esse triângulo não existe. A gente só imagina esse triângulo aí. Será? O que você sabe sobre triângulos? Eu sei o que a gente aprende na escola. Um triângulo tem 3 lados. E dentro dele? 3 ângulos. E você sabe para que serve um triângulo? Para fazer desenhos? Não só para isso. O triângulo é uma forma que está por todos os lados, inclusive ajudando outras formas. Então a gente costuma usar na estrutura o triângulo como algo que torna as coisas estáveis. O que é estabilidade na estrutura? É ela não se deformar, não mudar de forma. Na hora que entrarem as ações, as cargas, o vento, as coisas que vão exigir dela que ela trabalhe, ela vai responder a isso, aguentar o tranco, mas não mudar de forma. Isso é estabilidade. Para isso, então, a gente pega esse quadradinho e divide esse quadradinho em 2 triângulos. Não mexeu nunca mais. Em algumas situações, os triângulos são bastante visíveis, né? Numa estrutura de telhado, por exemplo, né, o que a gente chama de tesoura, né, ou chama de treliça, os triângulos estão bem aparentes. Por exemplo, fazer um portão parar. Né, a gente conhece aquele portão que tem aquelas longarinas, né, as ripas todas em pé, 2 na horizontal, e aí vem o sujeito e coloca uma terceira na diagonal, formando 2 triângulos que consiste justamente em desenhar essa estrutura, um caminho melhor para essas forças na estrutura do portão. Eu nunca tinha reparado nisso. A gente usa formas geométricas para construir um monte de coisas. Pois é, e a natureza também faz a mesma coisa. Isso é que eu acho difícil de entender. Se o triângulo é a forma mais estável, por que a natureza fez a gente com 2 pernas em vez de 3? Essa é uma boa pergunta. Será que também não existe um triângulo no nosso corpo, assim como em outras formas da natureza? O triângulo é uma estrutura sólida, mas a estrutura mais estável que existe. E por ser uma estrutura estável, na hora que um ser vivo vai buscar uma estrutura de apoio para se desenvolver, ele vai procurar uma forma estável. Como a forma estável é a triangular, a nossa coluna vertebral, apesar da medula em si ter um formato mais pentâmero, né, um formato de um pentâmero, ela tem na base um formato triangular, porque a gente tem 2 espículas laterais e uma espícula central, dando uma estrutura de apoio triangular. O triângulo não é a única forma geométrica que a gente encontra na natureza. Veja as flores. Além das formas triangulares, elas podem lembrar um quadrado ou um pentágono. Caramba! Eu nunca pensei que o mundo pudesse ser tão geométrico. Pois é. Mesmo nas formas de vida mais complexas, a gente pode descobrir, escondidas, as formas geométricas. Mesmo num bicho esquisito como esse aí? Não sei, não. Veja como a gente pode criar formas geométricas bem complexas a partir das formas mais simples.
Olha bem para essa malha geométrica. Ela não lembra alguma coisa que você já viu antes? Acho que sim. Puxa, quem foi que teve a ideia de procurar as formas geométricas na natureza? Bem, muitas pessoas pensaram nesse assunto. E, na verdade, a ideia vem de muitos séculos atrás. Os gregos antigos já se preocupavam com a geometria. Entre eles, o filósofo Platão. Você já ouviu falar dos sólidos platônicos? Eu só ouvi falar de amor platônico. Bem, você sabe o que é um cubo, não sabe? Sei, isso aí é um cubo. Pois o cubo é um sólido platônico. Por quê? Porque ele tem todas as faces iguais. Veja bem, todos os lados do cubo são quadrados idênticos e virando para qualquer posição, eles sempre mantêm o mesmo aspecto. O tetraedro. Nesse sólido, todas as faces são triângulos idênticos. Outro sólido platônico é o octaedro. Veja que, novamente, temos um sólido cujas faces são triângulos idênticos. Legal. Quais são os outros? Outro sólido platônico é o dodecaedro. Repare nas faces desse sólido. Elas têm a forma do pentágono. E, finalmente, nós temos o icosaedro. Que nome engraçado. E o curioso é que, novamente, nós temos triângulos idênticos nas faces. 20 triângulos iguais. Os sólidos platônicos são esses aí. O tetraedro, o cubo, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Agora presta atenção. As faces do tetraedro são triângulos. As faces do cubo são quadrados. E como a gente já viu antes, as faces do dodecaedro são pentágonos. Isso mesmo. Triângulo 3, quadrado 4, pentágono 5. 3, 4 e 5. Essa combinação de números é muito importante. Peraí, o octaedro e o icosaedro ficaram de fora? Os dois têm faces triangulares como o tetraedro. Calma. Vamos ver o que um especialista tem a dizer sobre isso. Se eu pegar os que são feitos com triângulos, nós vamos ver o seguinte, que eu tenho 1, 2, 3 arestas que saem de cada vértice. Aqui, do octaedro, eu tenho 1, 2, 3, 4 arestas que saem de cada vértice. E no icosaedro, eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5 arestas que saem de cada vértice. De novo, 3, 4 e 5. Os números 3, 4 e 5 também aparecem num triângulo muito famoso. O Triângulo de Pitágoras. Nesse triângulo, um lado mede 3, o outro 4 e o outro 5. Você conhece esse triângulo, não conhece? Conheço. É o triângulo daquela fórmula chata que a gente tem que decorar. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ah, você acha isso chato porque ninguém mostrou que existe uma relação entre a forma e a fórmula. Como assim? O Pitágoras resolveu dividir os lados desse tipo de triângulo em partes iguais. E ficou assim: 3 partes num lado, 4 partes no outro e 5 partes no lado maior. Aí ele fez o seguinte: desenhou um quadrado a partir de cada um dos lados do triângulo. Depois, o Pitágoras quadriculou os 2 quadrados dos lados menores, os tais dos catetos. Esses quadradinhos aí são todos iguais. Os azuis e os vermelhos têm o mesmo tamanho. Observe agora o que acontece. Viu só? Os quadradinhos no quadrado da hipotenusa são os mesmos quadradinhos dos quadrados dos catetos. E é isso que quer dizer a fórmula. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Genial! E essa fórmula vale para todos os triângulos retângulos. Puxa, agora eu sempre vou olhar para o mundo com outros olhos. Nunca pensei que a geometria pudesse ser tão legal. Eu sabia que você ia dizer isso.
isso aí, rapaziada. Você viu aí, né? O videozinho, pá, muito louco. Isso aí. Nos vemos por aí. Tamo junto. Se inscreve e ativa as notificações. E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no @procablan, tá certo? Ajuda o Pro. É nóis, tamo junto. Até a próxima.